Isso aqui é um exercício bom pra cabeça. Terceiro vídeo. Agora eu assisti alguns vídeos e vi que eles costumam começar pela parte mais grossa, a parte de cima. Eu tentei e falhei miseravelmente. Vou tentar de novo com a parte mais fina, que é a que eu acabei me acostumando. Então, primeira coisa, fazer a cruz. Aqui. Cadê, caralho? Nossa, que cruz demorada. Cruz. Essa cruz. Colocar os corners. Corner. Cadê corner? Só mais um. Esse aqui. Corners colocados e cruz montada. Só que eu esqueci um estágio importante que vai fazer com que eu desmonte tudo. Porque antes de colocar os corners, você tem que... Peraí, deixa eu ver se dá pra fazer sem... Ah, deu. Não, ainda não. Antes de colocar os corners no lugar, na primeira layer, você precisa permutar a cruz para que ela se alinhe aos meios. Isso daqui é muito importante. Senão vai demorar mais, meu querido. Então, fiz a cruz, permutei os edges e coloquei os corners. Faz de conta que foi assim. Agora vamos colocar os edges aqui do ladinho. Pelo que eu vi no vídeo, o cara fez igualzinho eu. Ele só colocou os corners primeiro para depois os edges. Então agora é só ver aqui em cima qual que é a peça que se alinha com o de cima e ignorar ela. E aí você encontrou uma que não se alinha a ela, por exemplo essa, e que se alinha ao meio. Significa que essa peça aqui ou é do lado de cá ou é do lado de cá. A gente faz o teste assim, ó. Viu? Encaixou perfeitamente. Então esta peça deve vir para cá. Para cá, para cá. Isso. Aí aquele movimentozinho de descer o edge, né? Edge. Um edge descido, próximo. Coloca a mãozinha aqui e vê qual desses não é do mesmo tamanho. Portanto, esse daqui não serve, tá vendo? Então é um desses três. Aí desses três você vê qual deles que alinha com a lateral. Achei um. Tá vendo? Esse daqui é o meio de cima e esse daqui é o cara que não é do mesmo tamanho que esse e que alinha com o meio. Se essas duas condições acontecem, significa que esse cara aqui ou é do lado de cá, não é, ou é do lado de lá. É. Certo? É o teste que você faz para saber se é o cara certo, se é o edge certo colocado. Ai, caramba! Eu esqueci, eu estou colocando os edges antes de alinhar os corners. Dá tempo? Eu tenho dois edges no lugar certo, então eu vou usar esses dois edges no lugar errado para poder colocar os corners no lugar certo. Caramba, coisa básica. Bom, esse aqui está no lugar certo, esse não está. Esse vai para onde? Mano, que burro, dá zero pra ele.
Já baguncei tudo, oh meu Jesus. Pra quem queria um vídeo de menos de 10 minutos, eu vou fazer outro depois. Reformulando. Primeiro faz a cruz. Depois permuta os edges. Depois coloca os cantos nos lugares certos. Senão, fica mais difícil. E só então você vira o cubo e coloca os edges. Um já está aqui. Os outros 3 não estão. Então, de novo, coloca o dedinho aqui e vê qual que não é. Não alinha. Esse daqui alinha. Esse daqui alinha. Então é esses dois aqui que você tem que trabalhar. Se ele não alinha com o de cima e alinha com o do meio, então esse cara ou é daqui ou é daqui. Como que você testa? Virando assim, ó. Não é aqui. Aqui, ó. Alinhou, tá vendo? Esses dois aqui, ó. Então esse cara vem para cá. De novo, põe o dedinho aqui, vê qual que é a linha e ignora. Esse não alinha, esse não alinha, esse não alinha. Qual desses 3 alinha com os meios? Nenhum. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Essa peça aqui, ele não alinha com o de cima e alinha com o do meio. Significa que ele ou é daqui ou é daqui. Para testar, você desce ele assim, ó. Viu? Alinhou aqui, ó. Então esse cara tem que vir para cá. Forma a linha. De novo. Agora vou mais rápido. Nossa, eu achei legal quando eu vi o cara fazendo isso rapidinho assim, sabe? Tchum, 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 tchum. Quando viu, tava montado. 2 primeiras layers montadas. E de quebra já tem a cruz feita, olha que beleza. Feita e virada para cima. O que significa que agora é só fazer o sune aqui, ó. E falhar miseravelmente. Aqui, fez o sune 2 vezes e alinhou. Não alinhou, hein? Caramba. Esses 2 aqui estão errados. Parece que alinhou, né? Ó, chegamos àquela parte em que esses 2 estão alinhados e esses 2 estão completamente errados. Significa que eles estão trocados. Troca esses 2. Ó, você coloca a mão aqui assim, ó. Você coloca a mão aqui assim, ó. E percebe que eles não estão alinhados. Como que eu vou mostrar isso? Não estão alinhados. Esses 2 aqui, ó. Não estão alinhados nem nesse sentido, nem nesse sentido. Então eles precisam ser trocados. Por quê? Porque esse daqui está alinhado em cima. Não está alinhado do lado, mas está alinhado em cima. Então esses 2 vão ser trocados. Ah, não! Caguei tudo. Não, caguei não. Ó, agora esses 2 que eu troquei, eles estão alinhados. Eles alinham nesse sentido. E não alinham nesse sentido. Aqui atrás eles alinham nesse sentido e não alinham nesse sentido. O que isso significa? Esses que estão alinhados aqui nesse sentido são da mesma cor do centro. Então eles têm que subir. Como é que sobe? Formulinha para subir. Pronto. Agora sim está tudo alinhado
terminamos o OLL, vamos iniciar o PLL. Para isso a gente precisa ver qual que é o caso. Qual que é o caso aqui? Consegue ver? Bom, nada alinhado aqui, nada alinhado aqui, nada alinhado aqui, mas aqui está alinhado. Ó. Esses dois aqui, ó, estão alinhados. Então este é um caso em que dois estão na posição certa, dois estão na posição trocada. E aqui no meio alguém vai ter que trocar junto. Dá para fazer a fórmula de trocar esses dois com dois outros da cruz, mas eu não vou fazer porque é muito difícil. Por exemplo, podia ser um T, trocar esses dois e esses dois, seria um T. Ou poderia ser um U, trocar esses dois e esses dois. Ou poderia ser aqueles outros casos mais complexos, que você baralha tudo aqui, faz um Minerva aqui, sabe Minerva? Então eu prefiro perguntar esses dois primeiro, fazer o Minerva que restar depois, certo? Perguntando normalmente, com uma das diversas formas que faz para perguntar esses dois. Você pode usar o T e o U, só que o T e o U são os mais difíceis, então eu uso esse daqui, ó. Porque eu consigo fazer esse sem me perder, só porque eu falei de me perder. Não acredito, me perdi. Me perdi. Não me perdi. Ah, que bom, vou passar vergonha. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Alinhado, 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 alinhado. Nós temos um dos casos mais difíceis de Minerva. O Minerva que troca os dois lados. Sabe que esse tipo de cruz aqui tem de dois tipos, né? Tem o que troca esses dois e esses dois. E tem o que troca esses dois e esses dois. Consegue definir qual é aí? Eu não. Então eu vou fazer qualquer um. Sem querer, acertei. Mas se eu tivesse errado, era só fazer ele de novo, né? Fazer a mesma fórmula duas vezes, porque é cíclico de 3. 12 minutos, tempo cada vez maior.